Isaías capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter, por causa das nossas iniquidades. Mas, agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres de iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ás tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado, e nos afligirias tanto? Isaías capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome eu disse, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Assentando-se junto às sepulturas, e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem, retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede, eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e vareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio,
porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de baúde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes, com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degolha um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram. Mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sogueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então, mamareis, ao colo vos trarão e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então, a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros, como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão, em chamas de fogo. Porque, com fogo e com a sua espada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem, em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarstes, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor,
como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne.